Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um Fute das Minas e Placar TV. E aqui, ó, a gente veio para falar sobre tudo que aconteceu essa semana no Brasileiro Feminino, né, ao redor do mundo, mas não tô sozinha, como sempre, eu tô aqui com a minha amiga Mariana, conhecida como Mari River. Ela adora quando chama ela de Mari River, tá, gente? Podem chamar aqui, comentar, né, cornetar Mari River, que joga muito bem, né? Mas como eu nunca vi, eu não posso confirmar isso. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada, Amanda. Não digo nada, né, na verdade. Eu só brinco. Diz sim. Mas enfim, mas não estou à altura aí do Campeonato Brasileiro Feminino que a gente vai falar muito hoje, né? É um prazer estar aqui novamente com a Amanda, com todo mundo aí que acompanha a gente para falar um pouco de futebol feminino e muito do que aconteceu aí na última rodada do Brasileirão. E não só diz, tá, gente, como ela fala que vai levar uma chuteira pra Copa, pra se sobrar ali, se, né, por acaso sobrar uma vaguinha, ela vai entrar. Então vamos ver, né, vamos ver. A gente vai acompanhar, a gente vai estar lá, vai trazer essas informações pra vocês, vocês vão conferir. Mas vamos lá, o que interessa, né, falando de brasileiro feminino, temos um novo líder, né, nessa gangorrinha aí, né, da liderança do brasileiro feminino. O Corinthians voltou à liderança. Por quê, né, porque o Flamengo empatou e a gente já tinha adiantado para vocês aqui que qualquer ali, ó, deslize, entre aspas, né, deslize ali dos que estavam lá em cima, né, brigando pelo topo da tabela, abriria as portas para um voltar. Então, dessa vez, foi o Corinthians que teve aí a sorte, né, não sorte, né, mas também eficiência no jogo de pontos ali de tá no topo da tabela, né. O Corinthians retornou à liderança depois de vencer o Santos, né, no clássico por 1-0. E nesse gol relâmpago do Corinthians ali, né, no clássico bem difícil, né, o clássico contra o Santos é sempre difícil, né, Mari? Mas aquela jogada de velocidade que a gente já conhece, né, do Corinthians, de avançar ali pela ponta, cruzar e ter alguém, né, e essa alguém foi a Jennifer, o nome dela é Jennifer, para colocar para o fundo das redes. Então, foi mais uma questão de eficiência, né, eficiência ali em concretizar a jogada, porque foi um jogo bem acirrado, né, como é um clássico entre Santos e Corinthians. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o que você achou. Pois é, mais um clássico aí que o Corinthians ganha, né? O Corinthians venceu todos os clássicos aí que já disputou no Campeonato Brasileiro, né? Venceu a Ferroviária, o São Paulo, o Palmeiras e agora vence o Santos. Então, num jogo extremamente que o Corinthians fez um jogo bom, né? O Santos conseguiu também oferecer algum tipo de perigo ali pro Corinthians, mas foi um jogo decidido nos detalhes e o detalhe veio, como você falou, muito cedo, né? Então, aos 8 segundos da primeira etapa, a Jennifer recebeu uma bola ali de cruzamento e antecipou a defesa santista para mandar pro gol e para abrir o placar aí pro Corinthians, que foi o placar final da partida 1-0 pro Corinthians aí, com um golzinho bem no comecinho. Realmente o Corinthians é um time que tem sido muito letal, né? A gente já falou algumas vezes disso, né? Do Corinthians chegar diversas vezes na cara do gol e muitas vezes matar o jogo ali na oportunidade que tem. Então acho que mais uma vez o time do Corinthians mostrou isso, né? O Santos fez até uma boa partida, conseguiu chegar algumas vezes, mas de fato a defesa corintiana conseguiu se segurar aí, alcançou mais uma vitória no campeonato, né? Agora chega a 28 pontos, assume a liderança, como você falou, e tira a liderança aí do Flamengo pelo saldo de gols. Então é importante aí esse saldo que o Corinthians fez também nos jogos passados, né, para que essa vitória de 1-0 agora fizesse com que o time paulista fosse líder mais uma vez e agora tomasse a liderança do Flamengo, mesmo que seja no saldo de gols, assume a ponta aí dessa vez do Campeonato Brasileiro. E só pra ressaltar também, né, Mari, como você falou aí, foi um clássico um pouco mais, assim, dificultoso pro Corinthians, né, em comparação aos outros clássicos que a gente viu até aqui, né, tirando, claro, o Palmeiras, né, e Corinthians, que sempre é um grande clássico também, foi mais, assim, como é que eu posso dizer, truncado também, né, mas a gente vê também que nessa sequência também, né, de clássicos que o Corinthians tem fazendo, né, se a gente contar brasileiro e paulista, a gente vê que o Corinthians está conseguindo fazer o dever de casa, né? Se sobressair, porque de fato é uma sequência mesmo, assim, né? Um clássico atrás do outro, exige muito fisicamente das jogadoras, e isso também atesta um pouco do que o próprio técnico, né, do Corinthians, o Arthur, ele vem buscando também da equipe, né? Sempre quando ele faz também o que a gente sempre fala, né? De revezamento ali entre as jogadoras, né? Que quem entra também para ajudar, né? Principalmente nessa dificuldade física também de tocar
tocar um clássico, né? Com tudo que exige também de se resguardar também, compor ali, compactar a marcação. Então, eu acho que, principalmente pro Corinthians, né? Essa sequência, acho que foi feita muito bem, né? Eu acho que foi bem executada. Óbvio que quando a gente pensa em clássico, assim, principalmente entre Santos e Corinthians, a gente pediria, né, digamos assim, esperaria um jogo mais bonito de se ver, né, pelas qualidades individuais, com drible, né, vários dribles ali, jogadas ensaiadas, bem executadas ali durante o jogo para desequilibrar, né, tanto de um lado quanto de outro. Mas o que a gente viu foi basicamente um jogo bem feito, né? Aliás, um resultado, uma tarefa de casa bem feita do Corinthians em termos de efetividade. E você acha que isso reforça também essa briga, né, do Corinthians por mais um título, de mostrar que mesmo quando ele é posto em dificuldade, ele consegue sobressair? Sim, com certeza. Eu acho que essa sequência do Corinthians aí, né? E tem mais clássicos aí pela frente, porque ainda tem Campeonato Paulista, né? Ainda tem times para o Corinthians enfrentar aí muito fortes. Foi uma sequência que o Corinthians fez muito bem, diferente do ano passado, né? Ano passado o Corinthians teve algumas lesões, ficou alguns jogos, né? Jogando com uma equipe bem desfalcada e não conseguiu se classificar no Paulistão, né? Então acho que o Corinthians esse ano o plano foi um pouco diferente aí, mesclar as equipes, jogar com um time quase titular aí no Campeonato Paulista, né? Tem gente que ter visto o Corinthians entrar com um time muito forte também no Paulistão, lidera o Campeonato Paulista, né, pelo menos por enquanto, lidera o Campeonato Brasileiro, então o Corinthians está conseguindo dividir bem aí as atenções nessas duas competições, que foi uma coisa que ano passado o Corinthians não conseguiu e acabou ficando fora da fase final aí do Paulistão. Perfeitamente. E antes da gente virar e falar do Flamengo, né, tem que falar de uma coisa que aconteceu nesse jogo, que eu acho que é um grito de choque ali, né, pra a gente lembrar que o campeonato não é tão profissional, né? Não é profissional, na verdade, né? Mas falando até de estrutura de organização, tá, gente? Porque as jogadoras, as equipes são profissionais e buscam profissionalismo, pelo menos a maioria. Mas teve aquele lance, né, da jogadora que foi expulsa do Corinthians, a Diani, eu acho. Não, foi a Giovana Campiolo. Ah, Giovana Campiolo, desculpa. A Giovana Campiolo, e ela passou 3 minutos ainda, um pouco, assim, quase 3 minutos em campo, porque a árbitra não percebeu que ela tinha dado o segundo amarelo, né, e consequentemente devia dar o vermelho. Então ficou ali quase 3 minutos para alguém gritar ali e dizer: ei, pera aí, ó, segundo amarelo, vermelho, expulsão. Então isso também irritou um pouco até a Cristiane, né, que deu aquela entrevista. Então é absurdo que ainda aconteça isso, né, Mari? Sim, pois é, né? Eu acho que a equipe do Santos tem todo o direito aí de ficar revoltada com isso, porque realmente são 3 minutos com uma jogadora irregular, de certa forma, dentro do campo, né? 3 minutos aí que o Santos poderia estar atacando, buscando o ataque. O jogo não estava resolvido ainda, estava só 1-0, então não era um resultado... E mesmo que se fosse um resultado elástico, ela teria que sair, enfim, não poderia jogar 3 minutos da forma que jogou, né? Porque deveria estar expulsa. E a Giovana Campiolo ficou ali quietinha, né? Ela não acusou pra ela sair, né? Ficou na dela, né? Quem tinha que realmente dar o cartão vermelho ali pra ela sair era a juíza, né? Ela não ia se dar um cartão vermelho, pelo menos não é comum no futebol a gente vê esse tipo de atitude, né? Um jogo ali, uma disputa, mas realmente ficou assim, feio pra arbitragem, né? Eu acho que ficou um clima chato depois, até a Cris do Santos foi falar na entrevista, a comissão do Santos reclamou muito ali, né, no banco enquanto acontecia tudo isso, né? Porque queria mais minutos de acréscimo, queria ter jogado um pouco mais, já que ficou 3 minutos aí com uma jogadora irregular do Corinthians dentro de campo, mas realmente, como você falou, Amanda, acho que a gente precisa citar isso. Eu acho que pro campeonato se profissionalizar, todos precisam se profissionalizar, né? Eu acho que a arbitragem, principalmente, né? Quem comanda o futebol brasileiro, os times têm que profissionalizar cada vez mais, as atletas e também a comissão técnica e todo mundo, a própria imprensa, enfim. Eu acho que realmente a gente precisa dar passos largos e a mais aí pro Campeonato Brasileiro Feminino. E até chamar a atenção aqui também, né? Não foi o caso, mas muitas vezes a gente já viu, né? Quando árbitros cometem algum erro ali no futebol masculino, eles são punidos, sendo mandados para o futebol feminino para arbitrar, né, jogos do futebol feminino. Isso não acontece, assim, tão mais, né, quanto antes, como a gente já viu. Mas, assim, só para chamar a atenção também, que eu acho que a arbitragem no futebol brasileiro em geral, né, ela já é um problema, né? Então, eu acho que é mais um episódio lamentável, né, que a gente tem que lamentar, mas também cobrar a entidade, que é a CBF, para que, por favor, né, possa fazer um trabalho aí mesmo eu acho que reciclagem também, né, reeducação. A gente sempre fica falando em punição, mas também, né, uma reeducação, a reciclagem para as arbitragens, para que não se cometa esse tipo de coisa. É muito feio, né, que no Campeonato Brasileiro feminino a gente passe por esse tipo de coisa ainda, a gente passe por um erro tão grotesco, né.
Mas é isso, vamos seguir, né? Vamos falar, né, ainda dessa disputa do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo, em sua casa, né, poderia ali, né, ter segurado uma vitória, mais uma vitória nessa sequência, mas foi aí, ó, freado pelo São Paulo. A gente tá vendo aí as imagens do jogo. Saiu vencendo, né? 1 minuto ali, coisa de 1 minuto e meio, a Crivegol, né? Como a torcida tá chamando, a Giovana Crivellari marcou um gol, mas ali depois a Dudinha veio no São Paulo e empatou a partida. A gente viu um jogo, né, um pouquinho mais difícil para o Flamengo, né? A gente já tinha falado antes que o Flamengo vai, né, encarar agora uma sequência bem mais difícil do que ele já vinha enfrentando no campeonato. Mas esse empate, né, dentro de casa, Mari, eu acho que deu uma desanimada, não digo totalmente, né? Porque o Flamengo ainda é uma equipe forte ali que tá no topo da tabela, mas deu uma desanimada nessa sequência de vitórias, nessa sequência de um cenário tão bom no futebol feminino. Acho que principalmente por estar em casa, né, Amanda? Eu acho que em casa a gente quer fazer ali os 3 pontos. Todos os times que jogam querem, né, vencer ali em casa. Então acho que o Flamengo, a torcida do Flamengo também queria isso, né? Que em casa o time correspondesse e jogasse bem, né? Mas do outro lado a gente tinha um São Paulo que não tem como não falar também da qualidade técnica. A gente tinha batido na tecla que o São Paulo tá desequilibrado, né? Um pouco nesse Brasileirão, não consegue fazer sequências boas, perde, ganha, empata, então não consegue manter uma sequência de vitórias. Mas fez um jogo bom, um jogo que ganhou pela individual, ganhou não, né? Empatou pela uma jogada individual de uma jogadora jovem, né? Que é a Dudinha. Então acho que o São Paulo nessa conseguiu fazer com que essa força de grupo mesmo se sobressaísse e conseguisse empatar dentro da casa do Flamengo, que é muito difícil, né? O Flamengo vinha de uma sequência muito grande de vitórias, que desde a primeira rodada a gente tava falando, né? Perdeu a primeira rodada e depois não perdeu mais, né? Ganhou todos os jogos, não tava sofrendo gol até a penúltima rodada, não tinha sofrido nenhum gol, né? Depois da primeira rodada, então sofreu contra a Ferroviária, agora volta a sofrer contra o São Paulo. Mas realmente, assim, vejo como um deslize do Flamengo, porque eu acho que dentro de casa tinha que ter ganho, né, o jogo, principalmente por buscar a liderança e ver o Corinthians e a Ferroviária, inclusive, na cola. Mas acho que pro São Paulo, realmente, foi um jogo muito bom ali, contar com uma jogadora que saiu da base, né, que era da base de São Paulo, jogou na base da seleção brasileira, enfim, pra fazer um golaço, como a Dudinha fez, da esperança aí para as próximas rodadas do campeonato. E que golaço da Dudinha, viu? Quem não viu esse golaço da Dudinha que inclusive é joia aí da base, né, da seleção brasileira, volta aí, vai nos canais, né, disponíveis na internet, já tá disponível os gols do jogo e vê esse gol, porque foi, na minha visão, assim, um dos gols mais bonitos até agora, né, mais bonitos até agora do brasileiro feminino. E pra falar aí, né, fechar a porta aí dos que estão lá em cima, a Ferroviária fez, né, o seu trabalho, venceu o Real Brasília por 2-0 lá na Fonte Luminosa. A gente tá vendo aí a imagem da Lari e da Lelê, né, que marcaram os gols da Ferroviária. E isso não fez com que a Ferroviária ali empatasse também pontos, né? Porque ficou com um ponto abaixo. Mas foi uma vitória também muito importante para a Ferroviária, né? Manter também sua sequência, sua imposição. Porque a gente sabe que, apesar, a gente vai falar que já estão classificados, né? Mas apesar, né, de já estarem classificados para a próxima fase, é sempre importante manter esse fluxo, né? Digamos assim, né? Essa fase boa aí de vitórias para chegar no mata-mata. Porque mata-mata é mata-mata. O negócio pega mais, né? E aí, o que é que você tem a falar? Não teve gol da Aline Gomes, né? Não fez o A esse dia, mas contribuiu sempre para a vitória, né, Mari? Pois é, né? A Ferroviária tá numa crescente muito boa no campeonato, né? Liderou também nas últimas rodadas, enfim. A gente sabe a força que esse grupo tem e tá se consolidando ainda mais nesse Campeonato Brasileiro. Importantíssimo que você falou também, Amanda, porque apesar de estar ali classificado já, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os times que já garantiram a vaga no mata-mata, vale lembrar que o time que tá, né? Os times melhores classificados decidem em casa, né? Então, é importante pro Corinthians, pro Flamengo, pra Ferroviária, enfim, decidirem na sua casa, né? Esses jogos de mata-mata. Então, quanto mais alta ali na tabela, o time fica, melhor ele consegue essa vantagem, né, de decidir em casa. Então o Corinthians ter feito isso em todos os últimos campeonatos brasileiros e tem dado conta, né? Então mesmo que o Corinthians empate fora de casa, por exemplo, ou perca, ele consegue reverter dentro da sua casa, que é importantíssimo. Então acho que a Ferroviária também está pensando nisso, levar as decisões para a Fonte Luminosa, que é onde ela sabe jogar, enfim, e ela tem ali o apoio da sua torcida, né? Como você disse, né? O dever de casa foi feito, acho que bem feito, 2-0 ali, não sofreu gols. Então, importantíssima a vitória da Ferroviária também, que segue ali na perseguição, né? A Corinthians e Flamengo aí nessa liderança. Maravilha. E a gente tem a imagem das classificadas, né, anteriormente, Corinthians, Flamengo e Ferroviária.
foram as primeiras equipes que matematicamente, olha aí, ó, matematicamente estão classificadas. A gente tem ali o quê? Mais 5 vagas, né, que são 8, o famoso G8 ali, que tá aí num balanço, né? Óbvio que existem equipes mais prováveis, né, de estarem no G8. Quem tá ali na ponta, lá embaixo, tá brigando ainda, né, por essas posições, né? A gente, já falando aqui, o Grêmio venceu o Real Ariquemes, né, uma vitória muito importante pro Grêmio, com o gol da Rafa Leves, e subiu 3 posições na tabela, né? Então, né, ficou aí mais perto, né, de confirmar vai até o final essa decisão, tá? Mas, ó, a gente tá vendo até o gol aí da Rafa Leves, ficou aí mais perto de confirmar, né, quem sabe essa vaga aí no G8. E é isso, né? Eu acho que até por aí, até a última rodada, pelo menos esse G8 não vai ser definido antes, eu acho. Tá muito equilibrado ali, né, Mari? Pra gente bater assim. Sim, com certeza. Tem alguns times que já estão com a vaga encaminhada, acho que podem garantir até na próxima rodada, né? Palmeiras, Internacional, que estão bem colocados ali, abaixo dos líderes, né? São as primeiras equipes que aparecem ali. Sim. Equipe do Santos, né? Também tem feito um bom campeonato, então até que tá com 20 pontos ali. E aí do Grêmio pra baixo, eu acho que todo mundo aí tem chance, né? Eu sei que o Grêmio e o São Paulo estão com 16, como a gente tá vendo aí na tabela, e ainda tem 3 pontos do Bahia, por exemplo, né? São 2 pontos do Cruzeiro, mas isso em 2 rodadas tudo pode mudar, né? Então, como eu disse pra você, até o Inter eu acho que é um lugar mais seguro, uma certeza, né? Maior, né? Vamos dizer assim. Maior. O Santos tá bem, né? O Santos eu acho que é uma equipe que não vai sofrer para se classificar, principalmente nas próximas rodadas. E aí, abaixo do Grêmio, eu acho que todo mundo pode sonhar aí até pelo menos o Atlético Mineiro ali, quem sabe até o Atlético Paranaense, né? A gente tem algumas rodadas ainda para se desenhar, né? A gente tem 4 rodadas ainda. Então, 4 rodadas aí são bastante... Tem muita coisa para acontecer, né? São muitos pontos em jogo. Então, sim... até para as equipes realmente que estão ali brigando contra o rebaixamento, né? Atlético Paranaense diretamente, Real Brasília e Avaí Kinderman, né? Sim. São equipes que em 4 rodadas pode mudar um pouco aí, até o Atlético Mineiro ligar o alerta aí também para não entrar nesse bolo, porque a gente sabe que o bolo contra o rebaixamento é o mais difícil de sair depois, né? Eu acho que para classificar ali, as equipes estão tentando brigar, mas para sair do bolo realmente do rebaixamento é difícil, então criar um alerta ali para ir tentar ir melhor nessas 4 rodadas, mas como você disse, G8 aí tá bem disputado e bem legal da gente acompanhar. E pra fechar, né, exatamente, aí a gente tá vendo a tabela, enquanto uns estão respirando, outros estão segurando ali a respiração, né, pra tentar sair ali do Z4, né, Real Brasília, Avaí Kinderman ali, estão né, na mesma pontuação do Atlético, que saiu, né, por características aí de desempate, saldo de gols, aí imagino que seja o primeiro critério. Mas aí são, né, como a gente falou, 4 rodadas, 12 pontos em jogo, então tudo pode acontecer, né? Ceará ali tá mais propenso a ser rebaixado, infelizmente, né? A gente vem falando desde o início sobre isso. Mas assim, segura o coraçãozinho aí, porque até a última rodada, né, eu acho que a gente vai estar aqui falando sobre esse jogo matemático de quem fica, né, na Série A1, quem se classifica para o G8 e quem infelizmente vai embora, né, pra Série A2 e só ano que vem pra tentar de novo. Fechou? Então, obrigada aí, né, o pessoal que acompanhou, né, o nosso programa. A gente falou aqui muito sobre Brasileiro Feminino, mas pede a você também que siga acompanhando o Brasileiro Feminino. A gente vai voltar aqui para falar para vocês, né, os principais destaques. Sigam também os nossos canais, né, Fute das Minas, Placar TV. A gente sempre tá publicando ali nas redes sociais tudo que acontece durante a semana. Acompanhe a gente. Não esqueçam de dar like, tá? Seguir aqui o canal, ativar o sininho e todas as notificações, porque semana que vem a gente tá aqui novamente. Até mais.